Para quem não me conhece, eu sou o mestre Nenel e estou aqui reunido na Fundação Mestre Bimba junto com minha irmã para falar de um assunto muito sério, porque isso se trata diretamente com a nossa família. A nossa ida para Goiânia não foi como meu pai esperava, e lá aconteceu muitas coisas desagradáveis, muitas coisas ruins. E até hoje tem pessoas inconsequentes, sei lá, inconscientes, não sei nem o que falar dessas pessoas. Inclusive tem um cidadão em Goiânia que está falando como que se a gente estivesse mentindo do que a gente passou lá em Goiânia. E inclusive eu queria até falar para o mundo que se isso for caso até de justiça, a gente vai estar disposto também a fazer isso. Porque não é mais cabível, não é mais possível tantas coisas que a gente tem divulgado do trabalho do nosso pai, do que a gente fez, do que a gente está fazendo. Ainda tem pessoas que têm a cara de chegar numa internet da vida e querer desmentir, porque quem passou a situação lá fomos nós, a gente que estava dentro de casa, a gente que viu meu pai sentado chorando, a gente que viu meu pai falando que ele foi traído, que ele fez uma combinação com o cidadão que não vale nem a pena falar o nome, e chegou lá, foi tudo ao contrário do que ele tinha falado. Inclusive a gente, depois de alguns meses morando na casa lá, que eram duas casas que ele disse para meu pai que tinha comprado, e foi alugado, o dono da casa bateu lá para poder cobrar os aluguéis tudo atrasado, e a gente ficou sem saber o que fazer, já começou por aí. Então nós passamos muita fome. Essa história que meu pai lá em Goiânia andava para cima e para baixo do táxi é tudo mentira, mentira desses que estão falando aí. Quem sabe o que a gente passou fomos nós. Eu até lembro como se fosse hoje, no dia que a gente conseguiu pegar uma galinha lá no quintal, foi uma festa para todo mundo, para você ver a situação que a gente estava passando lá. Minha irmã vai falar um pouquinho também para o mundo aí, para vocês entenderem onde é que está as verdades e as mentiras. Eu fico indignada com as pessoas que não estavam lá, que não participou de nada e ficam falando que não sabe. Quem sabe o que aconteceu, o que passou, somos nós, os filhos de Bimba. Quando nós chegamos lá, nem onde dormir, cama não tinha. Uma pessoa que saiu e comprou uns colchões e botou no chão, um satigre. Meu pai chamava de ministro, foi aluno do meu pai, que morava em Brasília e chegou lá em Goiânia. Exato, pra gente dormir, porque senão a gente ia dormir no chão. Meu pai foi enganado sim, passamos muita necessidade, muita mesmo. E agora as pessoas ficam querendo enfeitar uma coisa que não pode ser enfeitada. Tem que ser a verdade. A verdade foi que meu pai foi traído. Foi traído 2 vezes ou mais. Por quê? Primeiro, porque ele disse que a gente tinha um restaurante. As pessoas que foram com meu pai, que esse cara aí tá falando que meu pai tinha 3 mulheres, meu pai tinha 3, tinha 4, não interessa, é problema dele. Ele não tem nada que falar, não interessa a ele. Certo? As pessoas que meu pai levou foi para trabalhar no restaurante que o cidadão disse que tinha, e pelo show cultural. Não cabe a ninguém falar se meu pai tinha 3, tinha 4, tinha 5, não interessa. O que interessa é o que nós passamos lá. Eu fui com 15 anos trabalhar na casa dos outros para poder levar comida para dentro de casa. Escondido do meu pai. Escondido de meu pai, que ele não pedia que a gente trabalhasse. Minha mãe disse que eu estava trabalhando em uma loja para poder eu sair para trabalhar na casa dos outros, de doméstica, para levar a comida para dentro de casa. E agora quem não sabe, que não viu nada, está querendo enfeitar as coisas e não é bem assim. E nós que somos família não podemos deixar isso acontecer. A gente não pode passar por mentiroso, porque isso não é mentira. Meu pai foi enganado, sim. Doa em quem doer, mas a verdade é essa, meu pai foi enganado. Todos nós estamos enganados. E tem até um recorte de jornal, que tem o depoimento do meu pai falando assim, o lobo me enganou, porque realmente o cara traiu ele. Tudo que o cara falou tinha nada a ver com o que aconteceu lá. Então, a gente está aqui para falar para o mundo, não é só o mundo da capoeira não, mas o mundo em geral, que a família Bimba continua unido, lutando junto, mas já não cabe mais de críticas contra qualquer coisa que seja em relação à nossa família, em relação ao nosso pai, o mestre Bimba.
Então, é preciso de ter mais respeito, mais cuidado com o que se fala, qualquer coisa sobre o meu pai, né, sobre o nosso pai, sobre a capoeira regional, sobre a nossa família. Nós estamos, graças a Deus, vivos ainda e está aí para defender meu pai, já que ele não pode se defender, que ele já não existe mais entre nós aqui, só a energia dele, mas os filhos e as filhas estão aí para defender o nome dele. Axé.